Uma mulher estava sentada no bar do hotel, olhando a porta. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, com tradução para o português da Débora Lensberg. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras no ano passado, se eu não me engano, já ali no meio do segundo semestre, eu recebi, e foi uma leitura que eu fiz já no finalzinho do ano, foi meu penúltimo livro do ano, e foi o segundo livro que eu li da escritora. Os dois outros romances dela também foram publicados pela Companhia das Letras. O primeiro deles, Conversas entre Amigos, saiu ainda pela editora Alfaguara, e só depois que o nome, né, da autora ficou mais em voga e a companhia resolveu publicá-la pelo selo oficial, né, que é a Companhia das Letras mesmo. Eu não li Conversas entre Amigos, eu só li Pessoas Normais, que foi esse segundo que veio pra cá, se eu não me engano, em 2019, e agora li então Belo Mundo, Onde Você Está. Agora, depois que Pessoas Normais já ganhou uma série e o nome da Sally Rooney tá na boca de todo mundo no meio literário, né? Ela vem sendo uma autora muito observada, quase que um expoente da literatura contemporânea europeia atual nesse nicho dela, né? Que seria quase que uma análise dos tempos atuais através de histórias com personagens de entre os 20 e os 30 anos, enfim, então ela vem fazendo bastante sucesso dentro desse nicho. Li esse livro aqui, que foi então seu terceiro lançamento, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, em Belo Mundo, Onde Você Está, a gente tem uma narrativa intercalada. A gente tem duas personagens principais, a Alice e a Aileen. Elas são amigas, elas se conheceram durante a faculdade de letras, e elas meio que tentam manter uma amizade mesmo estando num momento bastante diferente da vida. Então, atualmente, a Alice, ela é uma romancista de sucesso. Eu acredito até bastante que a autora tenha se colocado um tanto na Alice. E enquanto a Aileen, ela trabalha ali como editora de uma revista literária, com bem menos pompa e circunstância do que a vida da Alice se tornou. Então a Alice, ela já vive muito bem de livros, ela tem uma grande fortuna, ela é uma autora super publicada, a quem as pessoas ficam atrás pra dar entrevista, enquanto a Aileen leva uma vida ali bem mais voltada pros bastidores. A gente vai acompanhar então um pouco sobre cada uma delas, do relacionamento entre elas, por meio de uma maneira também um pouco diferente, assim. Eu gosto da construção que a Sally traz aqui, que a gente tem sempre um capítulo de uma e um capítulo da outra, mas mesmo esse capítulo de cada uma é dividido em duas partes. Então a gente tem uma parte narrada em terceira pessoa, uma terceira pessoa bastante distante, né, como vocês puderam ver aí na primeira frase do livro, uma mulher estava sentada. Então o narrador, né, vai apresentando muito aos poucos essas personagens pra gente, sem se envolver nada com elas, e a segunda parte do capítulo é uma troca de e-mails. Então temos um pouco sobre a Alice em terceira pessoa, um e-mail da Alice pra Aileen falando um pouco sobre o seu momento atual de vida. Passamos pra Aileen, então, Aileen em terceira pessoa, e-mail da Aileen pra Alice, e assim por diante. Já vou dizer que, assim, eu acho que eu gosto mais de Pessoas Normais. E, na verdade, pelo que eu tenho observado em conversas que eu tenho com pessoas próximas que leram as obras dela, é que as pessoas sempre gostam mais do primeiro livro dela que leem. Eu não li Conversas entre Amigos ainda, mas eu lembro que quando eu terminei Pessoas Normais, pessoas que tinham começado por ele e lido Conversas não tinham gostado do Conversas, e pessoas que tinham lido Conversas primeiro já não tinham gostado tanto do Pessoas Normais. E agora que eu já li o Pessoas e o Belo Mundo, eu acho que eu sei dizer o porquê. Eu acho que os livros dela são muito parecidos. Ela segue meio que uma fórmula de construção de personagens, e tudo bem, ela pode ser sim uma análise social de quem somos nós, né? Quem somos nós adultos entre 20 e 30 anos no mundo de hoje, né? Com a cabeça cheia de problema emocional, um burnout aqui, uma crise de ansiedade ali, as redes sociais no meio de tudo isso. No caso desse livro, ainda lá no finalzinho aparece a pandemia. Então ela gosta de colocar o reflexo desse mundo em que a gente vive, dessa sociedade extremamente conturbada, na cabeça de jovens adultos, por assim dizer. Só que eu acho que ela acaba ficando repetitiva, assim. Quando eu li Pessoas Normais, eu sinto que eu gostei bastante, e nesse eu achava um pouco o repeteco daquele e um pouco, sei lá, cansada dessa fórmula de retratar pessoas too broken, assim, tão quebradas que muitas vezes elas não conseguem nem andar pra frente. E às vezes eu me sinto assim, eu converso com as minhas amigas e sinto que todas nós estamos um pouco assim, mas não sei se era isso que eu queria ver na literatura, e ainda por cima, por vezes, desafio. E o que eu escuto dizer é que o Conversas entre Amigos é um pouco assim também. Então eu acho que a fórmula da autora acaba cansando. Dito isso, ele não deixa de ser um livro bastante interessante. Eu não me arrependo de ter lido, e eu refleti bastante enquanto eu li, assim. Só, às vezes eu queria sacudir a cabeça das personagens, mas como por vezes eu quis sacudir a minha, ou de pessoas próximas, né? Mas
o que é que a gente tem aqui? A gente tem essas duas personagens que tentam se relacionar uma com a outra, mas com elas mesmas e com a vida e com as oportunidades que a vida traz, assim. Então, cada uma delas vai ter uma chance, pelo menos, de um envolvimento amoroso ao longo da narrativa, e aí a gente forma um quarteto, né, que é completado pelo Félix e pelo Simon. O Félix se torna o interesse romântico da Alice. Logo nesse primeiro capítulo ela tá, na verdade, sentada num bar esperando que ele chegue pra esse primeiro date. Ela conheceu ele pelo Tinder e ele trabalha no sistema de distribuição de uma grande varejista da internet, assim, uma Amazon, um Mercado Livre da vida. E ela, né, eles vão ter ali um primeiro encontro super esquisito e mesmo assim eles vão continuar desenvolvendo uma história que vai ali aos trancos e barrancos. Eu juro que eu queria socar a cabeça dos dois em grande parte do livro. Eu detestei o Félix, detestei muito, e eu acho que pela personalidade da Alice, né, e o fato dela mesma se achar tão quebrada e tão difícil de conviver, é uma coisa meio... Sabe aquela frase de desvantagem de ser invisível? A gente aceita o amor que a gente acha que merece? Ela se acha tão esquisita, ela é muito parecida com a Mary Ann, de Pessoas Normais. Ela se acha tão esquisita, elas têm tão baixa cota que ela meio que aceita qualquer coisa que apareça na frente dela, mesmo que o Félix seja um grande babaca, na minha opinião. Enfim, eles vão levando essa relação. Em determinado momento ela vai viajar pra Itália pro lançamento de um livro e ela convida ele pra ir junto e ele vai. E do outro lado a gente tem a Eileen, que tem um relacionamento ali meio mal resolvido de anos com o Simon, mas que na verdade nunca teve uma grande chance de se tornar um romance, porque eles são meio que amigos de infância. Ele é um cara um pouco mais velho e ele tava ali sempre próximo, era um amigo da família, convivia muito próximo da Eileen e da sua irmã mais velha, então tem uma dinâmica ali meio esquisita entre os três. E nesse momento da vida da Eileen, a irmã dela tá pra se casar e tá meio que enlouquecendo todo mundo, e aí ela não sabe se ela vai levar alguém pro casamento, se ela vai levar o próprio Simon, enquanto a gente vai sentindo que o Simon meio que é apaixonado por ela, mas ele é aquele amigo mais velho que também tem um pouco de receio de como chegar. Eles já dormiram juntos uma vez, mas a Eileen deu uma fugida depois. Eu percebo que ele é aquele cara forçadamente certinho, que fica ali com aquele receio de passar dos limites, né, e forçar, parecer que tá forçando alguma coisa. Então, assim, são 4 pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, e a gente vai acompanhando a história das duas separadamente até que em determinado momento tudo vai se juntar, né? Então elas vão acabar decidindo que elas vão se encontrar, e a Alice leva o Félix, a Eileen leva o Simon, e eles acabam os 4 numa viagem dentro de uma casa. E aí é onde eles vão meio que ter que encarar os próprios fantasmas e encarar um ao outro. Então tem várias conversas, meio que todo mundo discute em determinado momento, um joga alguma coisa na cara do outro. A gente acaba percebendo ali um grande rancor entre essas amigas, porque uma acha que a outra não cuida dessa amizade o suficiente. E na verdade, quando a gente observando de fora, a gente percebe que as duas estão o tempo todo tão focadas nelas mesmas que elas não conseguem dar conta, na verdade, nem delas mesmas, e quanto menos das relações que elas tentam construir ao longo da vida. Então por isso que eu digo assim, que é uma literatura interessante. Sim, a Sally, ela traz análises muito coerentes da sociedade que a gente vive, do que isso faz com a nossa cabeça, mas não deixa de ser um livro cansativo, assim. Eu chego no final e eu só penso, pessoas quebradas demais, que precisariam todas estar fazendo muita terapia e aprendendo a dialogar, né? Esse é outro grande ponto desses universos que a Sally coloca pra gente nos livros dela, é a falta absoluta de diálogo. Então aqui a gente tem 2 personagens que trocam e-mails extensivos uma com a outra, mas parece que o importante ninguém fala. E eu confesso que assim, a parte em terceira pessoa não, porque eu acho que o narrador tem o direito de narrar do jeito que ele quiser. Mas as trocas de e-mails, por mais que elas, né, se conheceram numa faculdade de letras, eu achava pouco tangível, assim. Sabe quando a coisa fica muito bem escrita e muito filosófica, e você tá mandando um e-mail pra uma amiga, sabe? Eu acho que acaba forçando a barra, ficando pedante. Eu não conseguia acreditar que 2 jovens adultas, amigas, estavam o tempo todo escrevendo assim uma pra outra, como se o tempo todo uma estivesse querendo se mostrar mais inteligente que a outra, e de repente no meio de um e-mail ela tá sendo mega existencialista, com palavras bonitas. Sei lá, pra mim fica muito difícil de acreditar nessa relação e nessas personagens durante essas trocas de e-mails, apesar de que, tirando isso, era uma parte muito interessante do livro, porque ali, em primeira pessoa, a gente conhecia um pouco mais da cabeça das personagens. Enfim, muito confusa a minha análise. Eu gosto do livro, mas eu acho ele cansativo ao mesmo tempo, e não sei, eu acho que talvez a Sally Rooney precisa mudar um pouquinho a chave dela pra continuar entregando e surpreendendo. Eu confesso que eu não sei como tá a aceitação desse livro
num geral, assim, porque eu li, de fato, eu li no finalzinho do ano, não procurei muito a respeito sobre ele, e eu não vi as repercussões desse livro, eu não sei se as pessoas estão gostando tanto dele, recebendo ele tão bem como receberam pessoas normais, ou se ele já tá dando, assim, não só pra mim, mas também pras outras pessoas, um sinalzinho ali de ressaca de assunto e de fórmula e enfim. Espero que mesmo com essa confusão vocês tenham conseguido entender e gostar desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!